Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para finalizar este capítulo 19, penúltimo capítulo do livro No Mundo Maior. Então, esse capítulo foi dividido em duas partes e agora nós vamos para a segunda parte do capítulo. Mas antes, sempre vale o lembrete, né? No ano que vem, no feriado de Corpus Christi, acontecerá no Rio de Janeiro o Medinesp 2017. Excelente oportunidade de passear um pouquinho e aproveitar para conhecer um pouco mais sobre as atividades da Associação Médico Espírita, inclusive com convidados internacionais. Vejam os detalhes no site www.medinesp2017.org.br. E agora sim, entramos na aula. O que nós vimos no nosso encontro anterior? Nós tínhamos visto que o André Luiz tinha reencontrado o seu avô Cláudio, que já havia desencarnado havia muito tempo, e ele estava em profundo sofrimento, desequilíbrio. André Luiz, como espírito, encontrou em condições também espirituais lamentáveis. Ele estava totalmente desequilibrado por ter deserdado a sua então irmã Ismênia, né? A irmã da última encarnação de Cláudio. E a benfeitora Cipriana, para tentar reverter essa situação, começou a fazer um planejamento reencarnatório para Cláudio, que envolvia a atual Ismênia, que já tinha reencarnado, já não chamava mais Ismênia, já estava fazendo uma outra biografia. E o reequilíbrio de Cláudio envolveria o reencontro com esta ex-irmã, né? Uma outra encarnação. É difícil até a gente dizer os termos, né? É uma ex-irmã, é uma irmã, né? Como é que é? A gente usa o nome Ismênia, que já não se aplica mais, mas enfim, né? Ela já estava reencarnada e Cipriana localizou a Ismênia reencarnada. Ela era uma jovem, uma moça bastante jovem, e agora a Cipriana ia se aproximar da Ismênia para tentar negociar aí o planejamento da reencarnação do Cláudio. Então, eles localizaram a Ismênia numa casa bastante humilde. Ela era filha de uma numerosa família e estava dormindo, então quando Cipriana, em espírito, chegou até a Ismênia, reencarnada agora, né, com seu outro nome, com a sua outra biografia. Aí Cipriana colocou a mão sobre a fronte da jovem adormecida, como se estivesse a chamá-la até nós. Né? Nós é o André Luiz contando a história. Né? Então, veja que nessa nota, os benfeitores se aproveitam da nossa brecha de calma mental, seja durante o sono, seja durante um estado de relaxamento, de reflexão. Os benfeitores têm então acesso à nossa consciência, né? Os desencarnados podem então agir com mais tranquilidade. Então, quanto mais tempo nós dedicarmos ao nosso equilíbrio, à nossa calma, né, mais oportunidade de inspiração vinda da espiritualidade nós vamos ter. Aí Cipriana então está, vamos dizer assim, invocando, né, a alma, já que é um espírito encarnado, de Ismênia. Então o espírito de Ismênia desperta, entre aspas, né, e encontra o espírito Cipriana. E a Ismênia diz assim: Mãe Celestial, quem sou eu para receber a graça de vossa visita?
não fica muito claro aí o que ela quis dizer com isso. Acho que confundiu Cipriana com alguma entidade muito elevada, né? Pela luz, né? Pelas características, pela estatura espiritual, e se pôs a louvá-la, né? Sou indigna servidora. E aí Cipriana responde: sou apenas tua amiga, tua irmã. E pergunto, começa um diálogo, né? Quais são as suas intenções na vida? Veja que o contato foi bastante facilitado pela sintonia mental, pela sintonia moral, né? Na verdade. A Ismênia já tinha se livrado do seu passado, já estava em outra sintonia, já tinha feito a sua elevação, a sua transcendência de tudo aquilo que tinha acontecido no passado, tudo o mal que Cláudio tinha feito com ela. Então ela já estava em outra vibração, e isso facilitou muito, e elas começaram a conversar de igual para igual. Aí Ismênia responde àquela pergunta: quais são as suas intenções, né? Minha mãe, né? Dirigindo-se a Cipriana, como se talvez estivesse falando com Nossa Senhora, não sei o que se passou exatamente, né? Minha mãe, se eu puder rogar-vos alguma coisa, peço auxílio para Nicanor. Somos noivos, mas pobres. Temos sonhado com um lar. Podemos aguardar a aprovação de Deus nesta nova vida. Ismênia já estava até noiva de Nicanor, mas que também era de uma condição muito humilde, e a aspiração então dela seria ter um lar, ter um casamento bem sucedido. E aí Cipriana responde: teus desejos são justos e santificantes. Nicanor terá nosso amparo e tuas esperanças, nossa viva contribuição. Veja esse lembrete aqui também, né? Quem se rebaixar será elevado. Ela não vem pedir outras coisas que não sucesso nas tarefas simples da vida, no amor, né? Não vem pedir outras coisas. Então, este é o sentido de quem se rebaixar será elevado. É o que a gente precisa fazer sempre, né? Se a gente vai para uma festa de casamento e já acha uma mesa na festa ali, uma mesa bem central, bem interessante, se a gente se senta ali, a gente pode ser convidado a se retirar. Olha, aqui é a mesa dos noivos, né? Por favor. Mas se a gente vai lá para a última mesa, lá perto da cozinha, perto do banheiro, a mesa pior de todas, os noivos vão chegar e vão falar: não, meu amigo, sai dessa mesa, vem para essa outra aqui, tem mesa aqui na frente, vem aqui com a gente, né? Vem, tem outras mesas melhores do que essa. Então, sempre que a gente se colocar numa posição mais humilde, a gente vai ser convidado a uma posição mais superior. E o contrário é verdadeiro, né? E aí, Cipriana já inicia o diálogo, falando: esperamos, porém, algo de teu concurso. E aí Ismênia fala: em que poderia servir-vos eu, mísera serva que sou? Né? E olha o lembrete aqui: a vontade espontânea de servir. Ela não consegue nem imaginar que papel ela poderia ter diante de uma figura tão excelsa como aquela que se apresentava diante dela, né? Talvez até confundindo com Maria de Nazaré, não sei, porque ela chama de mãezinha, senhora, né? Então, essa vontade espontânea de servir chama o serviço, né? Embora ela nem conseguisse imaginar que papel ela poderia ter, ela vai descobrir que pode ter um papel bastante relevante no plano que Cipriana está montando. Então
Então, para explicar para Ismênia o que ela precisaria fazer, Cipriana cobriu o rosto com um estreito véu de substância semelhante a gaze, para que lhe não fosse dado ver as paisagens que deveríamos atravessar. Isso é o André Luiz contando, né? Foi levada diante de Cláudio, lá onde Cláudio estava em tratamento, em recuperação espiritual. E veja que a nota diz aqui: por mérito ou missão, a alma é levada a campos mais elevados. Como eu disse no encontro anterior, quando a gente dorme, né? A gente, se o espírito é muito primitivo, ele fica ali perto do corpo, não faz nada, fica esperando o corpo acordar para poder retomar a sua atividade. Se é farrista, vai para a farra, né? Se é elevado, vai para tarefas mais nobres. E assim a nossa sintonia vai ditando o que vai acontecendo com a nossa alma quando está desdobrada durante o sono. E podemos até chegar a receber missões, dependendo do quanto a gente estiver disponível para isso. Então, a Cipriana deu um passe, fez alguma coisa, usou uma matéria fluídica para que a Ismênia não visse para onde estava sendo levada, e foi levada então diante de Cláudio, aquele que a ofendeu em outra encarnação. Aí Cláudio, encontrando Ismênia, fala: Ismênia, minha irmã, perdoa-me, né? Cai chorando por Ismênia. Ismênia sem entender nada, ela não reconhecia este cavalheiro aqui, né? A jovem não sabia como interpretar aquelas evocações, nem se lembrava que seu nome pudesse ser Ismênia de uma outra encarnação, né? Esse é o esquecimento das encarnações passadas. A gente não tem acesso a essas informações, né? Porque se a gente tivesse acesso a todas as informações das encarnações passadas, então não haveria nem obsessores, porque o obsessor ia falar assim: o sujeito me fez mal na última encarnação, só que aí o obsessor ia lembrar: mas eu fiz mal para ele há 3 encarnações atrás. Então está tudo bem, né? Não é assim que procede. A gente tem um apagão e não consegue se lembrar dessas outras encarnações. Ismênia, então, não estava nem reconhecendo que o seu nome poderia ser Ismênia de uma outra vida. Mas aí Cipriana, cingindo-lhe os lobos frontais com as mãos, a envolvê-la em abundantes irradiações magnéticas, provoca a emersão da memória em seus mais importantes centros perispiríticos. Apesar da gente ter o esquecimento das vidas passadas, as memórias permanecem no perispírito. Em condições especiais, elas podem ser evocadas. E elas vão ser evocadas todas em algum momento onde isso for útil para nós. No momento em que nós estivermos prontos, preparados para planos muito mais elevados, para alguma transcendência que hoje a gente não conseguiria descrever direito, nós vamos ter esse desdobramento. Todas estas encarnações, as em média 300 que todos nós já tivemos, vão se desenrolar, nós vamos ter acesso a toda essa informação e vamos poder fazer um grande resumo antes de realmente partir para uma outra condição que atualmente a gente não conseguiria nem entender. Neste momento evolutivo nosso, a gente não tem acesso. Mas em condições especiais, veja que isso pode ser aberto para finalidades específicas, sempre que isso tiver alguma utilidade, seja para o próprio espírito, seja para uma missão a qual ele vai colaborar, tá? Nunca por futilidade,
de saber se na outra vida eu fui um cientista, fui um nobre, né? A pessoa quer saber se na outra vida foi um sujeito importante, né? E, na verdade, esses sujeitos importantes são 1% da população. 99% são miseráveis, pisadores de bola, né? E a gente sempre acha que vai estar naquele 1%. Mas, então é bom não saber, por isso que é bom não saber também, né? É até um alívio. Enfim, aí, a partir dessa ação, os olhos da Ismênia, né, antes doces e tranquilos, se tornaram dilatados e inquietos. Cipriana a conteve, evitando-lhe a expansão dos impulsos iniciais de medo e de revolta. De repente ela foi defrontada com aquela memória de todo o mal que Cláudio havia causado para ela em outra vida, né? Então, se for útil, nós temos acesso a essas memórias. E ela ficou bastante espantada, porque ela viu que aquilo era real e começou a brotar emoções a partir daquilo. Apesar dessa confusão de emoções, a resultante disso foi esta reação aqui de Ismênia. Agora sim, lembro-me, pois és tu, Cláudio, que te aconteceu? Né? A Ismênia abraçou Cláudio, fazendo-lhe sentir sua imensa ternura, sua dedicação e entendimento sem limites. Apesar daquela emoção inicial, do choque e até de alguma emoção negativa que pudesse ter brotado, o resultado, a ação seguinte foi em sintonia com a elevação que Ismênia já tinha conquistado. Essas conquistas acabam fazendo parte de nós. Então, mesmo quando a gente tem acesso a algo tão chocante, aquela reação já vai refletir a conquista que eu tenho, o modo que eu desejo para mim, aquela pessoa que eu me tornei. E essa elevação moral de Ismênia faz ver o lado positivo e ignorar o lado negativo. Isso já era uma conquista dela. Então, qualquer coisa que acontecesse agora na vida de Ismênia poderia ser superado com essa nova condição. E aí, enfim, Cipriana intervém. Minha amiga, estimaríamos receber a tua promessa de auxiliar nosso irmão Cláudio em futuro próximo. Cooperarás conosco em favor dele, recebendo-o nos braços abnegados de mãe, se a lei divina autorizar o teu matrimônio? Cipriana já lança aqui o plano, né? Cláudio poderia reencarnar como filho de Cipriano, como filho de Ismênia, neste novo lar que iria se formar de Ismênia com seu noivo Nicanor. E Cipriana já pede a autorização, né? Nada é imposto nas reencarnações, a não ser nas reencarnações compulsórias, aquela em que o espírito perdeu a capacidade de livre-arbítrio, está tão desequilibrado que ele não tem condições de arbitrar por si mesmo, senão tudo é decidido de uma forma combinada. E aí, então, Cipriana faz para Ismênia esse convite à suprema renúncia, né? Ajudar alguém que havia feito o mal. Isso vai agora ser um desafio para a elevação de Ismênia. Ismênia responde: se o céu conceder-me a felicidade de contribuir em benefício de Cláudio, esse benefício será feito a mim mesma. E se um dia eu receber a ventura conjugal,
será nosso primeiro e bem-amado filhinho. Cipriana reconhecendo que o bem ao outro é o bem a si mesma. E concede mesmo a receber a reencarnação de Cláudio como um filho seu. Esta é a reaproximação, a necessidade citada antes por Cipriana, que nós vimos no nosso encontro anterior, da primeira parte desse capítulo, quando a Cipriana estava fazendo o plano do reequilíbrio de Cláudio, que envolveria esse reencontro com Ismênia. Ismênia continua: o Cláudio, dessa nova encarnação, como meu filho, partilhar-nos-á a vida pobre e honrada, conhecerá as alegrias do pão e olvidará em nossa companhia as ilusões que por tanto tempo nos separaram. Será um pedreiro feliz como Nicanor, abençoará a luta digna que atualmente bendizemos. Então já está prevendo que esta nova reencarnação, uma série de dificuldades, irá anular aquilo de negativo que a encarnação anterior de Cláudio trouxe, quando ele se apoderou dos bens da família toda e deserdou a Ismênia. Então, veja que agora também envolveria o inverso do que aconteceu. Ele se apoderou de riquezas, agora ele precisaria de privação. E isso não é castigo, né? Nós conversamos no nosso encontro anterior que o sentido de karma é oportunidade. Oportunidade de retomar o caminho original, a partir de um desvio. Como eu citei, quando a gente vai para um passeio numa cachoeira, no meio da mata, a gente pode eventualmente se desgarrar do grupo, correndo atrás de uma borboleta, pisando em pedras, espinhos, sem perceber que está fazendo aquilo, e depois se encontra perdido, isolado do grupo, fora daquele passeio original. Para a gente voltar para o grupo, a gente vai ter que pisar nas mesmas pedras e espinhos do caminho que a gente fez quando se perdeu. Então, é isso que significa o karma, significa oportunidade e não castigo. E Cipriana cumprimenta Ismênia, né? Dizendo: bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes conosco o celestial ministério da mulher nobre, sempre disposta à maternidade sublime. Uma linguagem talvez um pouco de algumas décadas atrás, mas que mostra o contentamento então de Cipriana com a adesão de Ismênia a esse plano para a regeneração de Cláudio, né? E veja que interessante, missões podem ser dadas por nós e aceitas durante uma encarnação. A gente sempre pensa em planejamento reencarnatório, né? Daquela forma meio estanque. Você, com 23 anos, vai conhecer tal pessoa, vai casar, vai ter 3 filhos. Não é assim o planejamento reencarnatório. Existe um dinamismo e, a partir daquilo que a gente vai desenvolvendo, isso pode, pela sintonia, atrair novas missões, novas tarefas, novos acontecimentos. Tá? Nada é estanque, tudo é dinâmico durante a nossa encarnação. Então, veja uma coisa: livre-arbítrio e determinismo coexistem, embora pareçam coisas antagônicas, elas coexistem simultaneamente durante a nossa encarnação. Tá? Tem coisas que são determinadas, mas o modo como nós reagimos e aquilo que a gente conquista depende do nosso livre-arbítrio. É como se a gente estivesse num navio de cruzeiro, né? A gente não pode sair do navio,
A gente está preso ali. Esse é o determinismo. Mas o que eu vou fazer ali dentro, se eu vou me divertir, ou se eu vou ficar reclamando da monotonia, né, se eu vou fazer coisas construtivas, ou vou ficar fazendo picuinhas só para ver o circo pegar fogo, isso aí vai depender do meu livre-arbítrio. Tá? Essas coisas estão acontecendo. Tem gente que se diverte, vai fazer o que quiser. Então, veja que o determinismo e o livre-arbítrio, eles coexistem, tá? Simultaneamente, de uma forma dinâmica. E Deus nos deu o livre-arbítrio e isso é sagrado, né? A gente acaba fazendo o que a gente quiser com este livre-arbítrio. Quando eu encontrar com Deus, eu tenho uma lista de perguntas grande para fazer para Ele. A primeira pergunta é: por que o Senhor já não nos criou perfeitos? Né? Por que a gente precisa ir evoluindo, tomando cabeçada por aí, né? Nesse processo lento e progressivo? Mas eu não sei se eu vou ter coragem de fazer essa pergunta, porque o motivo, né, deve ser muito bom, porque o trabalho que o nosso livre-arbítrio dá para Deus e para os seus ministros não é brincadeira, né? Então, se eu fizer essa pergunta e ele me dá um motivo tão bom que eu fico até envergonhado de ter feito essa pergunta, aí eu vou entender que eu não devia ter feito. E deve ser um motivo muito bom. Este livre-arbítrio, a gente fica pensando no nosso lado, né? Tanta encarnação, tanta cabeçada, e começar de novo, já podia ser de um outro jeito, né? Aí, e Deus vai me responder assim: mas você acha que eu não pensei nisso? Você acha que por mim eu já não teria feito perfeito? Então Ele vai dar o motivo por que Ele se dá o trabalho de nos dar livre-arbítrio, né? Enfim, esse dinamismo é o que faz a nossa encarnação, então a gente precisa fazer as melhores escolhas. E aqui no caso, Ismênia fez a melhor escolha possível. Então, Ismênia foi reconduzida ao corpo físico e foi induzida a esquecer a ocorrência que vivera na esfera do espírito. Acordou experimentando desconhecido júbilo. Tinha a mente refrescada de ideias felizes. Porque a gente retém um pouco daquilo que a gente faz durante a nossa erraticidade ou durante o nosso desdobramento durante o sono, né? A gente retém alguma coisa, mesmo que não lembre exatamente o que aconteceu, a gente se lembra, ou pelo menos tem um sentimento de alguma coisa positiva ou negativa, né? Essa emoção da experiência que ela teve se refletiu aí no seu estado natural, como encarnada. E Ismênia, sem saber como, guardava naquele instante absoluta certeza de que se casaria e de que Deus lhe reservava ditoso porvir. Às vezes a gente desperta ou sai de uma meditação ou de uma oração, né, com uma outra sintonia. E muitas vezes isso reflete mesmo uma troca com a espiritualidade, algo positivo que aconteceu naquele momento. E aqui ela já começou a ter uma parte da recompensa, né? Uma parte da recompensa já começou com essa sensação boa, com essa segurança, com essa tranquilidade que o dinheiro não compra, né? Essa paz de espírito, essa certeza na justiça de Deus, isso dá um vigor, isso dá uma coisa nova que já começa a ser uma parte da recompensa. Aquilo que a própria Ismênia reconheceu: a gente faz o bem ao outro, estamos fazendo o bem a nós mesmos, que ela falou textualmente. Aí já começou a ter a lei do retorno, né? Não é aquele retorno
como uma contabilidade. Da mesma forma que o karma não é castigo, né? Quando a gente fala fazer o bem ao outro é fazer o bem a si, isso não envolve uma contabilidade ou alguma coisa que é decidido por alguém. É natural, como já começou a acontecer aqui. Então, este foi o capítulo 29. 29 e 19. E o próximo capítulo se chama No Lar de Cipriana. Então, no próximo capítulo, que vai ser um outro expositor, é descrita esta benemérita instituição, onde espíritos estagiam, aprendendo o reajustamento anímico através do autoconhecimento, preparando-se para melhores condições de vida. Na verdade, tal instituição, o Lar de Cipriana, é verdadeira oficina de restauração do espírito. E aqui, uma figurinha de planejamento reencarnatório, né? Claro que é uma gozação, mas, como eu acabei de falar, que é uma coisa dinâmica, complexa e tudo mais, aí vem uma figurinha mostrando uma coisa simples e estanque, né? O sujeito aqui escolhendo um corpo novo para reencarnar, mas um pouquinho de decisão, um pouquinho de autonomia a gente tem para participar do planejamento nas nossas próximas encarnações. Neste capítulo que analisamos, neste encontro e no encontro anterior, nós vimos um pouco da importância do perdão, né? Como a Ismênia perdoou o Cláudio, perdoou verdadeiramente, a partir de uma elevação, de uma conquista pessoal, de uma elevação moral, ela perdoou de coração mesmo. E quando Jesus nos convida a perdoar, Ele está nos dando essa fórmula de saúde. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela não distingue o que é real do que é memória. Se eu ficar rememorando alguma coisa negativa do meu passado, o meu sistema nervoso, ele reage a isso como uma ameaça. Ele não entende que aquilo é uma memória. Ele acha que a ameaça é real e presente. E ele começa a liberar adrenalina, começa a ter modificações, como se eu estivesse mesmo diante daquela situação. Então todo o desgaste, até físico, porque a minha pressão sobe, porque outras coisas acontecem no meu corpo, esse desgaste é real cada vez que eu me lembrar daquela situação. Então o perdão, ele tem também essa conotação de saúde. E alguns trabalhos científicos estão demonstrando isso atualmente. Você pega questionários para medir o quanto essa pessoa tem de potencial de perdão, né? Tem perguntas específicas que se a pessoa responder com sinceridade, vai sair ali uma nota relacionada à capacidade da pessoa de perdoar. E aí você mede outras coisas, outros parâmetros de saúde, da saúde física, da saúde mental, e faz uma associação. E é estatisticamente significante, uma realidade que as pessoas que têm essa maior capacidade de perdão têm melhores parâmetros de saúde física e mental, melhor qualidade de vida e outras coisas bem desejáveis. Então Jesus estava nos dando mesmo esta fórmula de saúde, quando ele fala de perdão, de esquecer as ofensas, de não ficar carregando essas coisas do passado, né? Porque também com relação a ficar carregando coisas, tem uma historinha interessante. 2 monges estavam atravessando a floresta e eles chegaram até a margem de um rio. Eles teriam que atravessar esse rio se molhando, né, com água até a cintura.
E eles viram que tinha uma moça que também queria atravessar e que estava hesitando em atravessar. Um dos monges se propôs a levá-la nos ombros. Já que ele ia se molhar mesmo, pelo menos a moça não se molharia e ele a carregaria nos ombros até a outra margem do rio. O outro monge não gostou nem um pouco, porque aquilo era contrário a todo o código que eles costumavam praticar, mas não falou nada, ficou com aquilo remoendo e dentro de si. Aí eles atravessaram o rio, o primeiro monge deixou a moça lá e eles se despediram da moça e continuaram os dois monges a sua caminhada pela floresta. E o outro monge, muito irritado, muito bravo, se contendo, depois de umas 2 horas, ele soltou o verbo. Ele falou: mas o que foi que você fez? Você não sabe que isso é contra os nossos códigos, aquilo que nós acreditamos e tudo mais? Por que você fez aquilo? Aí o primeiro monge falou: você está falando da moça, né? Que eu carreguei nos ombros. Bom, o que eu posso falar em minha defesa é que eu deixei a moça assim que a gente atravessou o rio. E você a está carregando até agora. Então é um saco de pedras que a gente precisa largar. O remorso ou a lembrança da ofensa em favor de nós mesmos. E essa reencarnação com um desafeto. Às vezes a gente vai reencarnar com uma pessoa com quem a gente não tem assim uma afinidade. Mas veja que nem sempre é castigo. Neste caso, especificamente, o Cláudio foi uma missão para Ismênia. Então, sempre que a gente entender que vamos reencarnar com uma pessoa com quem a gente não se afina muito, não é por um castigo, não é para fazer um reajuste à força, é por lei de sintonia mesmo, é o que vai favorecer a nós e a outra pessoa. Sempre vai ter um encaixe, sempre vai ser um jogo de ganha-ganha, né? Não tem jogo de ganha-perde na espiritualidade, é sempre um jogo de ganha-ganha. Todas as partes têm que sair ganhando num planejamento reencarnatório. E esse esquecimento das vidas passadas, né, é uma oportunidade de recomeço. Muito provavelmente, a maioria de nós aqui não gostaria de lembrar o que fez nas outras encarnações, né? Eu já escutei estimativas aí de que cada um de nós já teve por volta de 300 encarnações. Em 300 dá para ter feito de quase tudo, né? Então um dia isso vai nos ser revelado. No momento em que nós estivermos prontos, maduros, e que isso for útil para nós, a gente vai ter acesso a todas estas memórias. Uma vez eu vi uma descrição em algum livro, que já não me lembro mais, de um processo como esse. O sujeito é levado junto com mentores para uma situação especial e essas memórias vão se desdobrando, né, como se fossem personalidades que vão aparecendo na frente dele a partir de processos muito especiais. Só se isso for realmente muito útil para aquele que está testemunhando este processo. Então, essa era a nossa mensagem de hoje e queria ver se temos aí perguntas também para a gente discutir um pouco. Nós estávamos recordando aqui que no Sexo e Destino, no penúltimo capítulo, eles pegam uma pessoa que desencarnou, os mentores, e vão mostrando a ela, né, que era uma pessoa que tinha recém desencarnado, mostrar não foi nem a última vida, da penúltima vida para trás. E foi se fechando a história, e na realidade o irmão Félix, né,
que é o mentor espiritual do Sexo e Destino, ele é que tinha sido o mentor de tudo isso. Aí ele pede para reencarnar no último capítulo, para reajustar toda essa situação. Mas fica sempre a questão, se nós fizemos, estamos pagando, as pessoas estão fazendo para a gente exatamente o que fizemos, aonde fica o perdão dessas pessoas? É a interrogação que a gente deixa sempre no ar. Então a pessoa não se reajustou ainda, né? Ela ainda continua nesse processo em busca de uma nova oportunidade, já que não é castigo. Sempre em algum momento o ciclo vicioso, né, vai ter que ser quebrado por alguém. Em algum momento. Em algum momento, né? Aí nem tudo vai ficar justo, vamos dizer assim, justo. Isso se compensa de alguma outra forma que a gente ainda não consegue imaginar. A contabilidade de Deus não é matemática. Né? Tem tanta misericórdia, tem tanta... Não é uma matemática. Não é uma matemática, a gente nunca pode esquecer da misericórdia, né? E um outro livro também, que eu acho que ele mostra muito, de uma forma minuciosa, esse processo de reencarne. Claro que não é padrão, né? É possível que nenhum reencarne seja idêntico ao outro, né? Mas no Memórias de um Suicida. E é Ivone Pereira, que é a médium, está psicografando o Camilo Castelo Branco. E eles estão num lugar que a grande maioria que está lá são suicidas. E eles começam a aprender, e nesses aprendizados eles acompanham um caso de um moço, e ele vai verificar a próxima encarnação dele, e tem inclusive maquetes mesmo, né? Não é tão fora assim o seu padrinho, Marcelo, mas porque existe, claro que há graus que eu acho que varia ao infinito mesmo, né, dessa programação, mas a programação, eles mostram e relatam, né, o quão estupefatos ficam de ver as maquetes, né, como será esse corpo. Então é um grau de planejamento que a gente nem arranha, né, ainda mais a cultura brasileira, que não tem a cultura do planejamento, infelizmente, nas áreas materiais, né, então a gente custa mais até para reconhecer que grau de planejamento minucioso é esse, né? Mas que ele existe com certeza. E a sua pergunta, né, da criação, por que Deus não nos cria perfeitos, né, Marcelo? Eu já fiz uma vez essa pergunta, lá em São Carlos, faz muito tempo, vamos ver se eu me lembro. Mas a lógica está na questão da nossa capacidade de cocriar em plano menor, que um dia vai se tornar em plano maior. E o André Luiz desenvolve bastante isso na Evolução em Dois Mundos, inclusive, né? Mas a nossa capacidade de nos criar nos dá a autoria de nós mesmos, né? Qual mérito teríamos sobre nossa própria existência se tudo nos fosse dado? Seríamos idênticos? Padrões? Não faz sentido. Veja, nós estamos realmente num processo de aprender a criar e a colaborar. Esta cadeira aqui, ela não foi feita por Deus, foi feita pelo homem, né? Então a gente está mesmo neste processo de aprendizado de criação. Eu sei que fica uma pulga atrás da orelha, que a gente poderia já ser criado com o conhecimento de como já colaborar prontamente. Enfim, é um problema filosófico, mas entrando por essa linha, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, começar a colaborar em coisas pequenas, né? Aprendendo a fazer essa cadeira, aprendendo a usar essa cadeira para proveito moral, como um auditório aqui para aprendizado e tudo mais, e assim a gente vai conquistando oportunidade de colaborar em coisas mais elevadas. Exatamente. Né? E ainda filosoficamente, ainda a sua segunda pergunta, né? Porque se a criação, ela só não houvesse
esse trabalho de desenvolvimento da cocriação e da criação humana, o que criaríamos se só Deus criou? É essa a grande questão. Se Ele nos criasse prontos, co-criadores prontos, espíritos puros prontos, o que nós iríamos criar? Se Ele que está criando tudo pronto. Percebe, Marcelo? Enquanto a gente não chega a uma conclusão filosófica, a gente precisa extrair esse prazer de participar, de criar e encontrar nisso uma motivação para continuar, né? Um dia vamos entender melhor todas as coisas e enquanto isso a gente usa isso como combustível, usa essa satisfação ou até mesmo aquela que Ismênia já começou a ter a partir do momento que topou colaborar, né? E que nós possamos usar isso como motivador e para chegar nesse ciclo virtuoso de ganho e mais conquistas e mais ganho e de um modo que isso vai ficando muito natural para nós todos. É através da experiência, né, que a gente vai adquirindo, porque para chegar num pedestal é preciso passar pelas experiências, né, porque não teria mérito, né, se chegássemos lá sem passar por tudo isso que a gente está passando. Né? Exato. Então, com esta mensagem, nós... tem uma pergunta, conta. É uma pergunta ou é uma dúvida? O fato da gente não lembrar, que é uma angústia sempre muito grande da minha parte, saber assim, até que ponto, né, se foi tão planejado, o nosso livre-arbítrio faz com que a gente, será que a gente consegue, né, cumprir aquilo que a gente prometeu lá, porque são tantas as opções que o mundo nos dá, né? É assim, será que eu estou agindo conforme aquilo que eu combinei? Porque é muito complicado, é muito difícil, são muitas opções que a gente tem. Isso é uma coisa que a minha nos tira, né? Porque a gente toma decisões na vida, né? E a gente fica pensando assim, nos compromissos que a gente assume com as outras pessoas, né? E até que ponto a gente está seguindo o caminho, a gente está desviando do caminho, né? Isso é uma angústia minha. Com relação a gente não tolerar aquilo que nos é imposto, a gente tem a certeza de que sempre recebe o fardo no limite das nossas forças. Se não seria fácil, eu diria, fracassei porque recebi um fardo maior do que eu poderia carregar, né? Aí isso eliminaria o nosso livre-arbítrio. E com relação a isso, não nos angustiemos. Se a gente faz coisas alinhadas com esse fluxo do universo, que é da construção, que é da colaboração, que é da compreensão e da evolução, nós nunca vamos estar errando, né? A gente vai estar indo na direção certa, talvez um pouquinho desviado para cá, talvez um pouquinho para lá, mas a direção sempre vai estar certa. Muito bom. Então agradeço a todos pela atenção e desejo uma boa noite. Obrigado.